Que bênção estarmos juntos. Muito obrigado você que está acompanhando essa live. Por favor, multiplica essa live. Quem sabe alguém que está deprimido, cabisbaixo, perdido, desorientado, desnorteado, em busca de um norte, do sentido, querendo encontrar o sentido. A maioria de nós queremos encontrar o sentido, o significado da nossa vida. Eu venho pesquisando esse assunto há aproximadamente uns 30 anos, uns 32 anos. E nenhuma história me impactou tanto quanto do neuropsiquiatra Viktor Frankl. O Frankl, que atuava em Viena, na Áustria, já vinha trabalhando um livro sobre psicoterapia e o sentido da vida. Então, ajudou a salvar muitos judeus da eutanásia de Hitler, até quando a sua obra foi presa, e ele também tinha um passaporte para fugir para os Estados Unidos, mas ele preferiu ficar. E passou por 4 terríveis campos de concentração. E lá, para sobreviver, usando os conhecimentos que tinha, ele pensou: esses nazistas, eles têm um poder sobre o meu corpo. Eles podem me judiar, me maltratar, me torturar, mas eles não têm nenhum poder sobre a minha mente. E diferente de Freud e de outras escolas que trabalha a questão do estudo da psique, da alma humana e da mente, o Frankl começou a trabalhar a questão do espírito, da espiritualidade. E um dos pressupostos fundamental da teoria criada por ele, logoterapia, logos, que é a palavra grega, e o verbo se fez carne, logos, a palavra. E a logoterapia nasce então, muito obrigado, querido, como o entendimento de que se cura na vida através da busca do sentido. É a psicoterapia que propõe a cura através do sentido da vida. Uma pessoa que encontra o sentido da vida, ela experimenta cura. E esse é o pressuposto. A vida humana sempre tem um sentido, independente da circunstância que você esteja vivendo. Todos nós estamos buscando o sentido, tanto para a nossa existência, quanto para cada situação em particular. Uma vez que uma pessoa encontra o sentido, o norte, então as pessoas, ao se realizarem, encontram uma perspectiva de futuro. E foi isso que Frankl observou quando seus companheiros foram morrendo. Muitos perderam a perspectiva do futuro. E para se manter saudável, ele foi renovando a sua mente. Quem consegue acreditar no futuro tem maior probabilidade de viver, de ter uma vida longa. Quem não consegue acreditar no futuro, e no seu futuro já está perdido, portanto, nós precisamos
como Viktor Frankl concluiu, que a vontade do sentido se apresenta no alto valor da sobrevivência para as pessoas. O sentido é aquilo que a vida demanda que nós façamos em cada circunstância concreta, no aqui e agora, em uma ação na qual nós nos comprometemos. Não existe substituto para nós. Ninguém pode viver a nossa vida. É você que tem que viver a sua vida. Você tem que se tornar autor da sua história. Você tem que gerenciar seus pensamentos. Você tem que fazer a sua gestão pessoal da sua vida. E é o que nós estamos fazendo aqui, cultivando a nossa espiritualidade, ativando a nossa espiritualidade, buscando o sentido da vida. E quando Viktor Frankl saiu do campo de concentração, ele estava pesando 25 quilos. E quando ele saiu, ele descobriu que a esposa dele, ele estava casado há apenas 3 anos, estava grávida, morreu no campo de concentração, a irmã e a mãe. Mas apesar da perda, ele não se abateu. Em 9 dias, ele escreveu o seu maior best-seller, o livro mais lido, Em Busca do Sentido da Vida. Em 9 dias, mesmo desidratado, ele se pôs a escrever tudo que ele acumulou, tudo que ele testemunhou, e morreu aos 94 anos. E eu quero agora trazer a fundamentação bíblica. Muito se fala sobre a busca do sentido, a filosofia, a religião, mas qual a perspectiva bíblica? Qual o sentido da vida segundo as Escrituras? Então aprecie comigo. A Bíblia diz que o sentido da vida está onde? Está em Deus. Deus é o Criador da vida. Você quer encontrar o sentido da vida? Então encontre Deus. Tem um encontro pessoal com Deus, e o sentido da vida vai começar a se descortinar diante da sua existência. Então, o Senhor é o Criador. Ele criou o ser humano para que o ser humano tivesse dentro dele o sentido da vida, que está nele mesmo. Ele é a fonte. Então, o louvamos e temos um relacionamento com Ele, e por meio de Cristo Jesus nós encontramos sentido para toda a vida. Deus, o Criador, nos criou para louvor e glória do seu nome. Ele nos formou de uma maneira especial para mostrar a sua glória e o seu amor através de nós. Esse é o grande sentido da vida. Olha que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 12. Eu tenho alguns versículos para a gente fundamentar a busca do sentido da vida e esse entendimento. Efésios, capítulo 1, versículo 12, está escrito: o propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória, a fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A única coisa que pode preencher, escuta isso, hein, você que está me assistindo, a única coisa que pode preencher o vazio da vida humana é um relacionamento pessoal, intrínseco, íntimo com Deus. Por quê? Porque em Deus nós encontramos a doce, perene, eterna paz. Ainda agora eu assisti um vídeo, pessoas pagando uma fortuna para estar na natureza, gritando, liberando o estresse, a angústia, a dor. As pessoas podem encontrar o sentido da vida aqui e agora, através da exposição da palavra. Assim como Frankl acreditava que uma pessoa encontra a cura encontrando o sentido da vida, eu acredito na cura pela palavra, eu acredito na cura pela exposição das Escrituras. Esse livro aqui é psicoterapêutico. A Bíblia é um livro medicinal, a Bíblia é um livro que cura, é medicina para a alma, para o espírito, é remédio para o seu coração. Olha, conhecer Deus através de Cristo Jesus, para que você possa sentir a plenitude
plenitude da existência, você precisa ter Jesus no seu coração, no seu interior. Cristo veio para que nós pudéssemos voltar a ter um relacionamento com o Pai, com Deus, com o Criador. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levou todo o castigo pelos nossos pecados. Agora, uma vez que nós nos arrependemos, recebemos dele vida. Paulo, escrevendo sobre isso na sua carta aos Colossenses, olha como é profundo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 10. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 10. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver em quem? Viver nele. O sentido da vida começa a ser aqui decodificado. Vamos lá. Estando enraizados. Nós temos que aprofundar nossa espiritualidade, aprofundar o nosso relacionamento com Cristo. Nós precisamos ter raízes, nossas raízes precisam estar em Deus. Se você for um cristão no raso, se você não aprofundar o seu relacionamento com Cristo, você não vai encontrar o sentido pleno da vida. Estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé, uma fé que não hesita, uma fé que não claudica, não oscila, uma fé profunda, uma fé que tem raízes. Confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Logo a gratidão começa a transbordar. Quem desenvolve um relacionamento com Cristo começa a transbordar de gratidão. A vida dessa pessoa em Cristo é um inventário de gratidão. Todo dia ela vai colocando esse inventário. Eu sou grato por isso, pela minha saúde, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha vida. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. E vai agradecendo pelos livramentos, por ser hoje alguém que sobreviveu uma pandemia, alguém que foi curado, alguém que foi restaurado. Isso é maravilhoso. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia. Paulo está vivendo o período do helenismo. Paulo está vivendo o período do Império Grego-Romano. É o ápice das filosofias. As filosofias estavam se espalhando por todo o império, mas havia filosofias que distanciavam-se do cristianismo, e Paulo nos exorta sobre isso. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas. É muito sutil. Você precisa depurar o seu discernimento para discernir a sutileza. É muito sutil, mas o inimigo, ele vai ali com sutileza tentando nos enganar. Então, com vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui Paulo mais uma vez defende a teologia cristocêntrica, pura e cristalina, a suficiência de Cristo. Cristo para nós basta, a graça basta, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10, também nele vocês receberam a plenitude. Olha aí, quer ter plenitude de vida? Quer ter vida em abundância? Quer ter o sentido da vida? Porque também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém? Então toda autoridade foi dada a Cristo Jesus. Em Deus, escuta isso, e aí você que está me assistindo, em Deus você se sentirá completo, realizado. Quando eu era criança, a gente costumava cantar um corinho: satisfação é ter a Cristo.
pois nele está toda a fonte da vida. Salmo 36, verso 9. Salmo 36, verso 9. O salmista celebra a fonte da vida, pois em ti está a fonte da vida, na tua luz vemos a luz. Amém? Ele nos fez e nos amou e deseja se relacionar conosco com confiança, entrega sincera. Jesus nos convida a confiar no Senhor e a não temer o futuro, pois Ele cuida dos passarinhos e também sustentará as nossas vidas. Amém? Você que chegou ao culto hoje um pouco ansioso com algumas coisas, olha a resposta do Evangelho. Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7. Lucas 12, versículos 6 e 7. É o sermão da montanha. Não se vendam 5 pardais por 2 moedinhas, entretanto Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Jesus sabe quantos fios de cabelo você tem. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, Ele sempre, 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 e com todas as outras coisas, Ele sempre suprirá nossas necessidades, e de tempos em tempo você será surpreendido. O relacionamento com Ele é surpreendente. Bênçãos que chegam fora de estação. Quando nós reconhecemos o amor de Deus, a vida passa a ter um sentido mais claro, mais nítido. Quando entendemos isso, a gente perde o medo de viver e a gente aumenta a nossa confiança nele. Hoje você vai aumentar a sua confiança nele. Mais do que nunca você vai sair desse culto entendendo uma coisa: eu estou no caminho certo. Eu estou na estrada certa, eu estou na direção certa, eu estou no rumo certo, eu estou na estrada do sentido da vida. E quando nós entendemos o sentido da vida em Cristo, a gente começa a cumprir os objetivos da vida no nosso relacionamento com Deus. Deus é quem dá o sentido de tudo que nós fazemos na vida. Ele é essencialmente amor. Essa é a essência dele. A essência dele já habita em você. Você ama porque ele te amou primeiro. Você se relacionou com Cristo, você já se parece com ele. Você é imitador de Cristo, você é um seguidor de Cristo, você é cristão. Então você deve se parecer com ele na forma de pensar, na forma de falar, na forma de agir. Isso é muito forte. Hoje à tarde, quando eu cheguei para o trabalho, eu estava bebendo água, as pessoas já me capturaram: pastor, nós precisamos de oração. Não pare, está se espalhando. Começou ali com poucas pessoas, e os colegas agora, é eles que estão procurando. E estão me testemunhando: essa oração está fazendo tão bem, está me ajudando a vencer a depressão, está me ajudando a vencer tantas coisas. E agora a corrente vai aumentando. Foi um mover de Deus, está sendo um mover de Deus. Ontem nós terminamos a oração em lágrimas. Os colegas foram às lágrimas depois do momento da reflexão e oração. Foram às lágrimas, sentindo a presença de Deus. A gente termina sempre num abraço coletivo, que os abraços curam. E eu estou tão feliz de ser procurado para um momento de oração. Olha que maravilha. Deus é quem dá o sentido de tudo que fazemos nesta vida. Porque o Chuperry, com aquela frase dele maravilhosa, do Pequeno Príncipe: o essencial é invisível aos olhos. Você não consegue ver, mas você sabe que a essência de Deus é o seu amor. Então,
você vai ser esse culto mais amoroso. O mundo precisa de mais amor. A gente está vivendo num mundo de fomentação do ódio. É o ódio político, é o ódio religioso, é o ódio. A guerra entre Israel e o Hamas é uma guerra de ódio. O combustível dessa guerra é o ódio. As guerras do mundo, Rússia e Ucrânia, movidos pelo ódio. Foi o ódio que matou 6 milhões de judeus. É impossível não se emocionar quando você entra no Museu do Holocausto. É 4 horas dentro daquele museu, não dá para ver tudo, mas é arrepiante passar por todas aquelas filmagens, ver os campos de concentração, ver o local de eliminação com os gases, e depois tem um museu onde mais de um milhão de crianças foram mortas. Você entra ali, é impossível não se emocionar. Mas o museu, ele termina você olhando o horizonte, você olhando o verde. E esse é o propósito do criador do museu, que quando você sai daquele peso que foi toda aquela passagem por 4 horas naqueles lugares, a última imagem que você vê é o verde. Para tentar ter uma perspectiva. Então, é preciso entender que o amor, o nosso Deus que é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, no seu imensurável amor, quer nos abraçar para gerar em nós o objetivo de vida, uma missão de vida. Eu encontrei o meu sentido, o meu propósito. Eu busquei esse propósito. Eu me realizei. Eu posso testemunhar para vocês que provavelmente a razão da minha saúde física, emocional e espiritual se deve o fato de eu estar há 25 anos, há um quarto de século, vivendo o meu propósito. Eu nasci para ser um comunicador de rádio. Eu nasci para o rádio. Eu nasci para acordar cedo, porque eu acordo com energia. Eu acordo como um foguete para trabalhar. Eu acordo extremamente motivado, completamente apaixonado pelo meu trabalho. Eu me refaço, me renovo ali. Quantas vezes fui dormir abatido, fui dormir preocupado, fui dormir ferido. Muitas vezes eu dormi sangrando de uma batalha perdida. Perdi muitas batalhas ao longo da minha vida, muitas batalhas sangrentas. Mas uma coisa muito forte é entrar no estúdio de rádio. As minhas melhores lembranças estão dentro de um estúdio de rádio, na comunicação, ouvindo um testemunho, ouvindo alguém me contar que foi salva de uma depressão pós-parto, foi salva de pensamentos suicidas, foi salva da morte, foi salvos de uma situação. Hoje eu encontrei 2 pessoas que eu orei, que foram curadas de câncer. E isso já fazem mais de 10 anos. 10 anos depois do diagnóstico, 10 anos depois da cirurgia, essas pessoas estão curadas. E estão curando pessoas que são médicos. Um oftalmologista, outro cirurgião bariátrico. Estar na ciência, preste atenção, estar na ciência
mas também está na Bíblia. Grava isso aí. Está na ciência, mas também está na Bíblia. Nós precisamos ter lembranças de esperança. Os cientistas descobriram que existe uma secreção hormonal. Quando você se torna uma pessoa emocionalmente resolvido. Eu me considero uma pessoa emocionalmente resolvido, porque eu não admito pensamentos de desânimo. Eu não permito. Eu consigo gerenciar bem a minha mente. Então a minha mente não tem pensamento negativo. Se você pudesse abrir a minha mente agora, você veria que a minha mente está abarrotada de pensamentos de encorajamento, de pensamentos bíblicos, de pensamentos altruístas. Então, você precisa ser alguém mentalmente resolvido. Você precisa ser alguém mentalmente fortalecido, mentalmente forte. Para isso você trabalha o que Paulo escreveu: renove sua mente sistematicamente. É uma coisa que Paulo fazia, porque ele lidou com muito estresse, muita pressão, muitas perseguições. Mas Paulo também era alguém emocionalmente resolvido. Eu quero profetizar que você vai se tornar uma pessoa emocionalmente resolvida. Epa, que história é essa? Não vou me abater não. Maior meu Deus, Ele está cuidando de mim. Eu vou pensar coisas boas, eu vou pensar coisas excelentes, eu vou pensar na minha saúde, eu vou ter pensamentos de saúde e de vida. Amém? Porque, gente, uma lembrança é uma reconstrução. Quando você lembra de algo, você está reconstruindo um fato. Na hora que você reconstrói, a ciência diz que há uma secreção hormonal. O teu cérebro vai liberar uma secreção hormonal. O que você está lembrando? Aí essa secreção, ela tem que ser de esperança. O profeta Jeremias, ele diz o seguinte: uma lembrança é uma reconstrução metabólica e emocional do que você viveu. E Jeremias diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, a partir de hoje, as suas lembranças serão de esperança. Amém? Lembranças de esperança. Porque quando você tem lembranças de esperança, quando você está conectado com o seu propósito, o propósito não é apenas um destino. Escuta isso: o propósito não é apenas um destino. O propósito é uma força que te move. Eu estou aqui porque tem uma força que me move, que me faz levantar. Muitas vezes eu acordo mais quebrado do que arroz de terceira. O corpo está cansado, fadigado, mas o meu espírito, né, mesmo quando o meu cérebro amanhece de pijama, o meu espírito me levanta. É por isso que eu sou apaixonado por segunda-feira. Nem todas as pessoas gostam de segunda-feira, né? Todo mundo é sextou, sextou. Eu não. Eu prefiro segundou, segundou. Vou para o trabalho, né? Vou para a rádio. Aí eu chego na rádio, estou no meu habitat. Tudo aquela, o estúdio, aquilo me faz um bem tão grande. É a minha casa, é a minha segunda casa. E eu encontrei meu propósito. Você tem que encontrar seu propósito. Porque quando você encontrar seu propósito, os filósofos diziam que o sentido da vida é a felicidade.
Mas uma pessoa que encontra o propósito, ela vai ser inevitavelmente feliz. Mas a felicidade não é um destino que se chega. Ela tem que ser um modo de caminhar, de viajar, de apreciar o cenário. É muito gostoso quando você pode viver isso. É tão maravilhoso. Eu, no ano passado, levei o Mário Vinícius para mostrar para ele como é que era a vida da nossa família no Rio. Que todo sábado a gente ia para o Parque Nacional Itatiaia, praticamente todo final de semana, porque era uma recomendação médica. Nós estávamos próximo da Companhia Siderúrgica Nacional e da Barbará, muita poluição na cidade. Então meu irmão caçula, asmático, pegou asma, e o médico disse: olha, bem pertinho daqui, menos de 1 hora de viagem, tem um Parque Nacional em Itatiaia, para purificar o pulmão desse menino. Vai para lá, passa o dia lá, respirando o ar puro do Parque Nacional, toma banho no rio, faz um piquenique com a família. Nossa, gente, nós construímos lembranças tão maravilhosas. O que eu fiz? Aluguei um carro com Vinícius e fui bater lá no Parque Nacional Itatiaia. E nesse dia, de repente o dia ficou nublado, o sol desapareceu. Resultado, poucas pessoas foram para o Parque Nacional. Então estava praticamente só eu e Mário Vinícius. E eu lá naquele santuário ecológico, orando e relembrando meu pai, relembrando tudo, relembrando a infância, relembrando aqueles momentos maravilhosos. Foi tão terapêutico, foi tão maravilhoso orar ali. Depois ir com ele na igreja onde eu me batizei, onde fui batizado com o Espírito Santo, onde eu tive as minhas primeiras experiências na fé. Então tudo isso é você se conectar com boas lembranças, com boas memórias. E eu finalizo dizendo o seguinte: quem dá o sentido na vida é Deus. Quem ama Jesus tem grandes objetivos e que acrescentam sentido à sua vida na terra. Então eu finalizo dizendo que o sentido da vida começa a ser tecido por nós no momento em que nós obedecemos a Deus. Os mandamentos de Deus são bons e ajudam a viver segundo um propósito sublime. Segundo objetivo nosso como cristãos: proclamar o Evangelho. Outras pessoas também precisam encontrar o sentido da vida. Terceiro lugar, desfrutar a vida, gente. Sabe como é que eu entendo isso? Desfrutar a vida. Eu consegui achar um cupuaçu e a Maria vai fazer um creme de cupuaçu. Gente, é um negócio assim. Eu como numa colherzinha bem devagarinho, assim, desfrutando devagarinho aquele creme de cupuaçu, creme de bacuri. É maravilhoso. É ou não é? Nós somos maranhenses. Você que está me assistindo de outras regiões do Brasil, quando vier a São Luís, ao Maranhão, peça como sobremesa creme de bacuri ou creme de cupuaçu. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas então, a vida... Ontem eu conversava com o João Alexandre e ele falava comigo que Deus só deu um filho para ele, mas esse filho fez 4 netos. Aí encerrou, 4 netos. Eu disse: olha, João, tua família aumentou, hein? E aí ele falou, ele definiu os netos dele como a sobremesa da vida. Olha que gostoso, né? A sobremesa da vida. Que delícia, né? Quando os netos maravilhosos chegarem, a sobremesa da vida. Então é bem devagarinho, você vai desfrutando ali o que Deus te deu, né? A Núbia, que está nos assistindo, a vovó do ano, pode perguntar para ela se
não é a sobremesa da vida. Então, amar aos outros, amar as pessoas. Então, a gente simplesmente ama. Eu vou no meu trabalho espalhando o amor, encorajando, abraçando um, abraçando o outro, e vai. A minha equipe de trabalho é uma equipe tão maravilhosa. E aí esses dias a gente fez 1 ano de programa. E aí pastor, vai ter um coffee break e tal? Tá bom, eu providenciei um coffee break para eles. E a gente ali se confraternizou, orou, se abraçou. Então você vai criar, onde você vai, você leva Jesus e você cria um ambiente positivo. As pessoas querem estar perto de você, porque você tem a energia de Deus, você tem a força de Deus, você tem a bênção de Deus, você tem a graça de Deus irradiando através da sua vida. Então os ambientes são modificados quando encontra uma pessoa com propósito, encontra uma pessoa que vive a essência de Cristo. Então eu sintetizaria que nós ativamos o sentido da vida quando nós obedecemos a Deus, quando nós compartilhamos o Evangelho, quando nós desfrutamos a vida, quando nós amamos uns aos outros e, finalmente, quando nós nos colocamos como um artesão de uma nova história, quando nós nos colocamos como um agente de cura, um agente de saúde. Por isso eu tenho profetizado: é tempo de curar, amém? E vamos levar cura, a bênção de Deus para todas as pessoas, amém? E Nietzsche tem uma frase que eu achei muito forte. Ele diz que quem tem por que viver suporta quase qualquer como viver. Eu repito essa frase que eu achei interessante do Nietzsche: quem tem por que viver suporta quase qualquer como viver. Você tem um porquê para viver? Viva. Como vai ser? Vai tocando a vida. Nós sabemos como é que vai ser. Nós temos um mapa aqui. A Bíblia é o mapa do viajor. É lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Ela vai te direcionar, ela vai te guiar. É a tua bússola, amém? Coloca a mão no peito, deixa eu te abençoar, Pai. Aqui estão os teus filhos, todos nós, meu Senhor. Todos nós temos algumas coisas para resolver dentro de nós mesmos, da nossa própria vida. Todos nós queremos encontrar esse sentido, Pai. Eu oro pelos teus servos, assim como eu encontrei há 25 anos atrás, quando eu oficialmente entrei no rádio como profissional, e ali sabia que tudo na minha vida ia ser diferente. E hoje, Senhor, eu posso testemunhar que há 25 anos eu encontrei o sentido, o propósito, a minha vocação, a minha missão de vida, que é encorajar pessoas através do rádio e aqui na igreja e aonde eu for, por onde eu passar. Meu Deus, que todos nós também possamos ser esses agentes de bênção, de cura, de encorajamento, no nome precioso e muito amado de Jesus. Eu oro e abençoo todos os teus servos